Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. É um vídeo especial que eu estou fazendo agora para o domingo. A gente não costuma fazer vídeo no final de semana, mas enfim, pintou uma ideia bacana aqui, um tema diferente e um tempo, né? A gente vai e faz o vídeo fora dos dias normais que a gente publica vídeo, que são segunda, terça, quinta e sexta-feira, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui, a gente vai, comentar 7 frases brilhantes da literatura, tá? Então tem essa coisa dos trechos, né? das frases mesmo, né? Esses pedaços de texto que a gente tira de dentro de um parágrafo, que a gente, enfim, esbarra com ele no meio de uma obra, no meio de um livro, e acha bacana, acha que tem uma ideia interessante ali e gosta de trocar com os outros isso, né? Isso é sempre legal, e a literatura está cheia, lotada desses exemplos aí, tanto no romance, quanto no conto, na poesia, na crônica, enfim, no ensaio, na filosofia e tudo mais. Hoje eu trouxe 7 exemplos aqui para vocês, dentro desses gêneros literários estrito sensus, né? Como tradicionalmente se entende literatura. Então eu peguei de romances, contos e um de poesia, tá? E aí eu vou fazer um vídeo aí em breve com filósofos, trechos de filósofos, tá? Porém, vocês vão ver que esses trechos que eu estou trazendo da literatura estrito sensu, né? Romance, conto e poesia, eles carregam muito de filosofia também, né? Porque, como eu já fiz aqui outros vídeos do canal falando a respeito, eu não vejo que existe essa diferença, né, tão radical entre literatura e filosofia. Essas duas coisas caminham juntas ali de maneira, enfim, intermitente, tá? E a gente vai ver isso no vídeo de hoje. E outra coisa que vale falar antes ainda de trazer os exemplos, né, os 7 exemplos de hoje, é que essa coisa dos aforismos, né, dos trechos de livros e tudo mais, é uma coisa que já comparece na minha vida há muito tempo. O primeiro livro que eu publiquei na vida, eu já tenho 8 livros publicados, o primeiro que eu publiquei na vida foi um livro de aforismos. Tá aqui, ó, entre aspas, mas com lógica, um livro que eu publiquei no ano de 2002. Fiz o lançamento lá na Cândido Mendes, inclusive foi bastante gente, os amigos lá. Na verdade, hoje provavelmente eu colocaria um outro nome, né, um outro título, na verdade, talvez entre aspas, mas com outra palavra, de repente. Porque quando você estuda lógica, você vai aprofundando o que significa lógica, você entende outros meandros ali da situação, e provavelmente eu colocaria outro título. Mas o fato é que tem muitas frases bacanas aqui dentro, e aí tem essa capa legal aqui que eu fiz na época com o pessoal da Ágora da Ilha, né, que foi a editora que publicou o livro, com o Nietzsche, o Darwin, o Einstein e o Descartes aqui puxando a cadeira para você sentar e bater um papo, tá? Então é um livro só de frases curtas, né, vocês podem ver aqui, tal, que são esses trechos, né? E a gente vai falar um pouco sobre eles aqui hoje. Ainda sobre esse tema dos trechos, vale a pena citar, obviamente, o Nietzsche, né? Tá aqui, o Crepúsculo dos Ídolos, porque o Nietzsche é um dos maiores mestres aí do aforismo, da história da humanidade, da filosofia, do pensamento, tá? Então é um filósofo que levou essa questão dos aforismos, né, a consequências amplas, assim como o Cioran também, que é o filósofo romeno que foi, né, que é um nietzschiano ali, e tudo mais. E também cito aqui mais 2 livros antes das frases, que é esse livro aqui do Jean Baudrillard, De um Fragmento ao Outro, que é um livro muito interessante no qual ele reflete essa questão do fragmento, a partir da ideia de singularidade, algumas conexões com a fotografia e tudo mais. Tá? Então, livro do Jean Baudrillard, grande livro, um dos melhores do Jean Baudrillard e pouco conhecido. Tá? E obviamente que vale citar também o Milor Fernandes, que é um dos maiores aforistas, vamos dizer assim, né? Um dos maiores produtores de aforismos aí da história do Brasil. Esse livro aqui, Bíblia do Caos, é um livro de aforismos, aqui tem milhares de aforismos do Milor Fernandes, e a gente obviamente não concorda com todos, a gente passa por um ali, concorda ou discorda de outro, mas o fato é que era um cara muito inteligente e deixou uma obra brilhante aí de aforismos, tá? Que são esses trechos, né, que a gente utiliza
para pensar as coisas, tá? Então, assim, vamos falar de 7 autores hoje, só fera, vocês vão ver que só tem fera aqui, e 2 brasileiros, tá? Que aparecem na lista, certo? E aí eu vou falar o trecho especificamente, que eu acho brilhante aqui, e faço alguns comentários, deixando algumas dicas aqui de possíveis reflexões e, enfim, até algumas dicas literárias também, tá? A gente começa então com o Jorge Luiz Borges, grande escritor argentino, né? Em grande medida aí um dos meus preferidos, se não o meu preferido, e tá aqui o Aleph, que é um livro, né, dos mais famosos dele, um dos contos mais brilhantes aí da história da literatura. E nesse conto, o Aleph, né, o livro se chama o Aleph e também tem um conto dentro com esse nome, quem não conhece ainda, né? E a história é genial, assim, genial, brilhante, que esse Aleph é uma espécie de... é uma bolinha ali, né, que carrega o infinito inteiro, carrega tudo ali dentro, né, o universo inteiro dentro daquela bolinha, e o cara encontra ela e tal. Enfim, é uma história muito bem narrada e que levanta várias questões filosóficas, especialmente ligadas a essa noção de infinito. E o trecho que eu separei é um dos mais famosos, né, dessa história, está na página 169, tá? E diz o seguinte: chego agora ao inefável centro de meu relato. Começa aqui meu desespero de escritor. Toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartem. Como transmitir aos outros o infinito Aleph, que minha temerosa memória mal e mal abarca? Então é essa coisa do escritor que chega num ponto que ele precisa narrar, né, para o leitor, para o seu espectador, vamos falar assim, algo que não existe na memória, né, na história da espécie humana, enfim, que é esse infinito Aleph aí que ele está, enfim, o personagem está ali se encontrando com ele, se deparando com essa experiência, né? Então ele diz que é o desespero de escritor. E o ato de criação é quase sempre bastante isso, né? De você ter que descrever de formas cada vez mais radicais. A história da literatura mostra isso, né? Você vai vendo os grandes escritores, muita gente fala, não, porque existe essa coisa de que, né, tem uns caras que viram clássicos e aí acaba ficando inquestionável, mas o fato é que tem escritores que levaram essas experiências de descrever, né, as coisas a limites realmente impressionantes, né? Então, o caso do Beckett, né, o caso do James Joyce, enfim, é o caso, né, dos grandes escritores aqui do Brasil, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice, Drummond, Nelson Rodrigues, e, enfim, é o caso do Borges também, né? Então, o grande escritor, ele fica, né, o tempo todo nesse limbo. Ele procura esse limbo, ele procura esse para além do limite já estabelecido, né? Para poder tentar descrever o ainda não descrito, né? E a história da literatura mostra, né, o tempo todo que isso gera várias coisas brilhantes, né? Então esse trecho do Borges é genial, né? E faz a gente pensar sobre a questão do infinito, dos limites da linguagem, né? Da criação, da criatividade do escritor também, e da relação entre a memória e a inovação, porque é isso que ele fala no trecho, né? Que aquilo que, né, a história, isso pressupõe, a linguagem pressupõe uma história, e aí quando você se depara com alguma coisa que não tem história, né, como é que você descreve aquilo, né? Você tem que inventar, né? E isso é muito genial, e a literatura está recheada disso, né, de exemplos desse tipo, tá? Então, nosso primeiro exemplo de hoje. Nosso segundo exemplo é o Saramago, tá aqui, José Saramago, o Caim, esse romance sensacional do Saramago também, que é a construção de uma história de um Caim, como eu já falei aqui, né, um Caim kantiano, né? É um Caim que questiona, que critica a figura divina, né? Enfim, começa a ponderar ali, pô, né? Enfim, né? Você erra também, tudo mais. E esse papel que o Saramago foi fazendo na história, né, da recente de Portugal, de criticar a religião, de questionar o catolicismo exagerado dos portugueses e fazer esse papel importante aí na produção de Portugal. E aí eu separo um trecho para vocês aqui,
na página 101, que justamente explicita, né, essa construção narrativa que ele buscou aqui com Caim, né? Ele diz o seguinte: eu não fiz mais que matar um irmão e o Senhor castigou-me. Quero ver agora quem vai castigar o Senhor por estas mortes, pensou Caim. Estas mortes que ele fala, né, dando os exemplos, porque ele passa por vários exemplos ali, né, várias situações que estão descritas na Bíblia, Sodoma e Gomorra, enfim, uma série de outras situações bizarras ali que acontecem, porque muita gente acha que a Bíblia é um livro muito bacana, cheio de bondade, né? Vai ler de verdade ali para você ver como é que não tem um monte de atrocidades, um monte de barbaridades ali. E esse personagem, o Caim, né, como personagem do Saramago, ele põe em questão essas coisas e questiona esse autoritarismo, né, da figura divina, que é o autoritarismo do monoteísmo ocidental, né? E, enfim, do monoteísmo de maneira geral, né? Porque o islamismo também é monoteísmo e tudo mais, tá? Então, esse trecho, né, do Saramago é muito interessante, porque coloca aí, né, em xeque essa coisa meio, esse poder hermético da figura divina, né? E esse é um dos papéis da literatura, da arte de maneira geral. Então, esse trecho do Saramago, do Caim, do Saramago, faz a gente pensar, né, na necessidade de criticar a religião, na filosofia, né, porque esse Caim é um filósofo, ele está ali questionando, né, esse é um dos papéis da filosofia, questionar as verdades estabelecidas, né, o poder estabelecido, o autoritarismo e etc. Então, tudo isso é muito o papel da filosofia, não só enquanto um saber constituído, mas enquanto um exercício cotidiano de todo mundo, né? Porque essa força da filosofia, o trabalho crítico, a reflexão, a extensão de raciocínio, os cortes, né, enfim, críticos, tudo isso está em todo mundo como potência, né? Então isso pode ser exercitado e o Saramago está dando a dica aqui, né? Enfim, questionar a autoridade e essa coisa da relação do Saramago com o cristianismo em Portugal, né? Então fica aí a dica do segundo trecho nosso de hoje. O terceiro é o trecho de um poeta, do Antônio Cícero. Está aqui o Porventura, esse livro de poemas do Antônio Cícero, poeta brasileiro, está vivo, né, produzindo aí. E o trecho está na página 34, tá? Vou ler para vocês. Filho da diáspora e dos encontros fortuitos, o poema me esclarece. Toda origem é forjada no caminho cujo destino é o meio. Então, de novo, toda origem é forjada no caminho cujo destino é o meio. Tem, evidentemente, né, milhares de reflexões que a gente poderia fazer com um trecho tão bacana desse, né? Toda origem é forjada no caminho cujo destino é o meio. Isso é interessante porque uma das coisas que move a ciência, a filosofia, o pensamento de maneira geral, né, as ciências humanas, é a busca das origens, né? A origem do universo, a origem do planeta, a origem da vida, a origem do ser humano, a origem da linguagem, né? E cada uma dessas coisas que a gente vai descobrindo, né, a gente vai vendo que isso é a origem de algo específico, mas está conectado com outro algo anterior, né? E isso cria uma cadeia complexa ali de relações que, enfim, que precisa sempre ser pensada como algo mais amplo, né, do que uma linha reta. Então esse trecho do Antônio Cícero, do meu ponto de vista, ele mostra bem isso, né? Toda a origem é forjada no caminho cujo destino é o meio. Por quê? Pensa, por exemplo, né, a linguagem. A origem da linguagem é o meio do caminho da espécie humana. Ela é a origem, mas ela é também meio, né? O ser humano, né, a origem do ser humano é o meio do caminho da história dos primatas. E por aí vai sucessivamente para trás, né, até o início do universo. E muita gente acredita que existe algo antes do início do universo, que a coisa é feita, né, é uma coisa meio sanfona, né, e ao mesmo tempo tem aquela coisa do Big Crunch, depois do Big Bang, etc., os multiversos. Quer dizer, essas especulações são infinitas, né, e é o papel da filosofia e da ciência fazer isso. Então esse trecho do Antônio Cícero mostra bem isso,
E aí eu deixo 2 dicas aqui de filosofia, tá, que podem dialogar de maneira bem legal com esse trecho do Antônio Cícero. Tá? Esse livro aqui do Agamben, Meio Sem Fim, porque essa ideia do Agamben de meio tem muito a ver com o que o Antônio Cícero está colocando ali. Tá? E o livro do Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo. Porque é isso, o pensamento complexo não fica, né, nessa linha reta de origem, meio e fim. Né? A origem também é meio, o meio também é origem, o fim, né, ele é também um começo e vice-versa, e versa-vice, e por aí vai. Né? Então, quer dizer, tá? Então a gente exercitando essas potências de pensamento, a gente se amplia, a gente entende que a vida não tem nada de simples, né? E ainda que a gente possa, né, a gente não precisa ficar o tempo todo fazendo isso, mas é legal a gente de vez em quando pensar dessa forma mais ampla para poder aprender melhor as coisas, né? E para ver a beleza, né, da complexidade e tudo mais, tá? Então, já falamos 3, vamos para o 4º trecho, né? Que é um trecho do Sérgio Santana, é um escritor carioca, brasileiro carioca, né? Nesse livro aqui, o Livro de Praga, Narrativas de Amor e Arte, que é um livro sensacional. Foi feita uma série de livros aqui da Companhia das Letras com escritores brasileiros visitando a Europa, né? Alguns lugares da Europa. E o Sérgio Santana foi para Praga, na República Tcheca, e fez esse livro sensacional, um livro belíssimo, os contos são geniais, e essa coisa da mistura entre as relações de amor e as produções artísticas. E aí tem um conto aqui, que se não me engano é o primeiro, vamos ver aqui se é o primeiro, que é o primeiro, né, que tem uma pianista, né, tem, enfim, uma relação lá que é de uma mulher que faz apresentações de piano, solo, né, e tal, para uma pessoa só. E aí, num determinado trecho, na página 26, o Sérgio Santana descreve da seguinte forma que ele fala, ó, passaram não apenas a selecionar um público, como radicalizaram cada vez mais com a liberdade dos que abdicam dos aplausos, da pantomima das plateias nas salas de concerto. Então, radicalizaram cada vez mais com a liberdade dos que abdicam dos aplausos. Essa expressão é sensacional, né? Com a liberdade dos que abdicam dos aplausos. Porque os artistas mais radicais são aqueles que não estão buscando o aplauso, né? Porque para você o aplauso ele é um símbolo muito ambivalente, né? Porque por um lado, né, você tem um reconhecimento, isso é importante, mas se você passa a vida inteira procurando aplauso, você não cria nada, porque o aplauso, essa é a mensagem sutil, né, dessa frase. Você não produz nada de efetivamente radical, né? Porque o que é efetivamente radical é aquilo que espanta as pessoas, que incomoda as pessoas e que as pessoas ficam olhando sem entender como assim, né? Para e tem que ter aquele momento de, né? E você não aplaude aquilo que você não compreendeu ainda, né? Então esse trecho do Sérgio Santana é genial, brilhante, com a liberdade dos que abdicam dos aplausos, né? Foi assim que foi feita a humanidade, né, do ponto de vista mais amplo. Van Gogh, por exemplo, é um exemplo talvez dos melhores aí em relação a essa frase, porque está aí, né? Hoje um quadro do Van Gogh custa 150 milhões de dólares, ele passou a vida inteira dele na pobreza, vendeu um quadro lá só, né? E ninguém compreendia o Van Gogh, ninguém aplaudia o Van Gogh, né? Por quê? Porque ele vivia com a liberdade dos que abdicam dos aplausos, porque está buscando ali de fato alguma coisa nova, alguma coisa, né, mais criativa e mais ampla, mais inteligente, etc. Tá? Então esse trecho do Sérgio Santana faz pensar sobre isso e ao mesmo tempo a gente tem, né, o contrário, né, que é aquela coisa dos programas de auditório que tem uma plaquinha lá dos aplausos. Eu sempre achei aquilo patético, assim, né? A plaquinha dos aplausos, né? Aí o sujeito vai lá se apresentar e tem, quando ele acaba sobe a plaquinha, aplaudam, e todo mundo, entendeu? É uma coisa meio bizarra isso, né? Mas enfim, né? Acontece. E é uma escravidão isso, né? A gente poderia inverter aí o
né, a frase do Sérgio Santana, dizer, né, o programa de auditório funciona com a escravidão dos que não conseguem fugir dos aplausos, né? Enfim. E aí é isso, né? Tem essa coisa da relação da arte com a recepção, né? E também tem uma outra reflexão que dá para fazer em relação a isso, que é a coisa do mercado, né? Porque o mercado, a relação de mercado, ela é muito isso, buscar satisfazer o consumidor, né? Então existe realmente uma produção artística de mercado, isso acontece, é fato, mas essa produção quase sempre ela é mais pobre do ponto de vista simbólico, né? Porque ela está buscando o aplauso, ela está buscando o lucro, né? E aí eu deixo duas dicas aqui legais para vocês, uma pensando na produção artística de mercado, que é esse livro A Estetização do Mundo, do Lipovetsky e do Serroy, tá? E uma análise das obras de arte mais amplas, né? Ou mais profundas, mais complexas, que não estão tanto nesse barato de aplauso, né? Que está aqui nesse livro do Lorenzo Mami, O que Resta, Arte e Crítica de Arte, tá? O Manuel de Barros fala muito sobre isso também, está aqui, ó, O Guardador de Águas, né? O livro do Manuel de Barros. Ele fala muito dessa coisa do poeta como alguém que está num registro ali diferente desse, do óbvio, né? E ele, por exemplo, um trecho aqui que eu separei na página 56 do Guardador de Águas, né? Disse que precisa de não ser ninguém toda a vida, de ser o nada desenvolvido, e disse que o artista tem origem nesse ato suicida, ou seja, de ser o nada desenvolvido, né? Por que é um suicídio? Porque o que você está fazendo ali nesse momento da criação artística é produzir algo que não está buscando o outro, está buscando ali um nada, né? Alguma coisa que ainda não é, né? E, portanto, não busca o aplauso, né? Porque o aplauso ele é meio que, digamos, um referente parelho a essa coisa da satisfação do consumidor, né? Entendeu? Então o consumidor tem sempre razão e aí por isso ele aplaude, né? Então, quer dizer, e a obra de arte ela precisa funcionar num certo registro, né? Precisa não, mas quando ela busca nessa radicalidade, ela funciona nesse registro para além do aplauso. Ela está buscando, na verdade, um espanto, um incômodo, né? Do leitor, do receptor, do espectador, enfim, né? E tudo mais, tá? Então é isso, pessoal. Vamos ao quinto, vamos ver se dá tempo aqui, né? Porque bastante coisa. O quinto trecho é do Mia Couto, tá? Nesse livro de contos aqui, Na Berma de Nenhuma Estrada, tem vários contos legais, Mia Couto é fantástico. E aqui na página 169 tem uma frase brilhante aqui, o conto se chama Ir para o Baile, e a frase é a primeira, né? Amor com amor se apaga, né? Ele está fazendo um deslocamento, uma certa paródia, né, da frase feita, amor com amor se paga, né? E aí ele modifica, amor com amor se apaga, né? Essa citação que eu estou fazendo não é nenhum tipo, não me confundam, né? Não é nenhum tipo de, enfim, de conselho amoroso, nada do tipo, porque essas coisas cada um resolve do seu jeito, né? Tem gente que acha que amor com amor se paga, tem gente que acha que amor com amor se apaga, mas a minha dica aqui dessa frase e a minha, né, o meu espanto no sentido positivo com a frase é a criatividade dela, de modificar a frase feita e trazer ela para um outro registro, né? E aí, em relação a isso, deixo aqui essa dica do Agamben, o Profanações. Existe um texto aqui dele sobre a paródia muito legal para vocês conectarem com essa frase. E é uma profanação, né, de certa forma, essa coisa de você mudar a frase feita e transformar ela em uma outra coisa, tá? Então, enfim, o Mia Couto faz isso de maneira brilhante nessa frase, tá? E aí vamos para a nossa sexta frase, tá? Que é uma frase do Vila Matas, do Henrique Vila Matas, nesse romance aqui, O Mal de Montano, que é um romance dele, tá vendo? No qual ele trabalha a literatura como uma doença, né? O cara fica doente de literatura, né? E aí aqui na página 14 tem o seguinte trecho, vamos lá. Talvez a literatura seja isto, inventar outra vida que bem poderia ser a nossa, inventar um duplo. Ricardo Pilha, que é um pensador argentino, né? Diz que recompor uma memória estranha é uma variante do duplo,
mas é também uma metáfora perfeita da experiência literária. Quer dizer, ver a literatura como algo que faz parte da sua construção como ser, como uma pessoa, como um indivíduo e tudo mais, né? Então, talvez a literatura seja isso, inventar outra vida que bem poderia ser a nossa, inventar um duplo, né? Mas é também uma metáfora perfeita da experiência literária. Na verdade, eu não gosto muito dessa ideia de duplo, né? Porque eu prefiro a coisa da complexidade do Edgar Morin, que é entender que não existe distinção entre essas coisas, né? Você é também, se você leu a história do Robinson Crusoe quando você era criança, se você leu, enfim, qualquer livro, né? Pensa aí num herói, e você se identifica com aquilo e começa a reproduzir certas características daquilo na sua vida, isso não é um duplo que você criou do Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe ele é um dos heterônimos da sua formação de identidade ali, né? Você vai se desenvolvendo como pessoa a partir de uma série de colagens que você vai fazendo de características de pessoas, de heróis, né, do seu tio, do seu pai, do seu avô, e inclusive de pessoas que você não se identifica, né? Você olha, às vezes o sujeito tem uma atitude que me incomoda, então eu vou fazer o possível aqui para não ser desse jeito. Isso também está em você ali, né? Então esse trecho do Vila Matas é legal para pensar isso, e essas questões aí da relação entre a identidade e as obras de arte, porque a gente está o tempo todo em conexão com isso. Os gregos já tinham percebido isso, né? E aí tem o cinema, tem a literatura. O cinema é uma das coisas que mais constrói isso no mundo hoje, porque as pessoas veem muito mais filmes do que leem livros, né? Mas todas essas obras, enfim, de uma maneira ou de outra, contribuem para esse tipo de coisa, tá? E por último, pessoal, a nossa última frase é aquela que eu acho a mais genial de todas, tá? Deixo aqui para vocês, do Samuel Beckett, nesse livro aqui, Companhia e Outros Trechos, que são os últimos textos do Beckett, tá? Publicados, né? E tem uma frase aqui que eu acho assim, toda vez que eu leio essa frase eu me espanto, assim, né? Porque é uma frase genial. Tá aqui na página 37 e diz assim: o que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro, né? O que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro. Ele está aqui, né? É uma frase genial. Por quê? Porque o que parecia claro já estava significado. Mas não, nada disso. O que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro é o que passa a não ser claro, né? E aí finalmente significa. Ou seja, significa e, portanto, cria e desloca e gera em você um espanto, né? A ausência do aplauso, né? A ausência do óbvio. Você fica ali diante do incomensurável, daquilo que não tem nome, do inominável, para falar uma expressão do próprio Beckett em outro livro dele, né? E não estou falando do inominável no sentido do Bolsonaro, né? Que aí é o sentido comum da palavra. Mas o inominável mesmo é aquilo que ainda não tem nome, né? Que não, né? É aquilo que o Borges fala no Aleph, né? Então esses trechos todos dialogam de maneira ou de outra com essa coisa do espanto, da criação, da produção artística e, enfim, desse efeito, né, de impacto nas pessoas que obriga você a pensar, né? Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam muito isso, né? Enfim, né? Eu já dei aula durante muito tempo, os alunos também me perguntavam muito isso. Essa coisa do escritor, como é que você faz para poder agradar o leitor? Na verdade, uma das minhas respostas era o seguinte: a melhor forma de tratar bem o leitor, né, como pessoa inteligente, de fato, de respeitar a inteligência do leitor, é dizer alguma coisa que ele ainda não entende. Porque aí você obriga ele a sair daquele lugar, né, de repouso, aquele lugar meio que passivo, e obriga ele a pensar, né? Então os grandes artistas são esses, que obrigam a gente a pensar, que falam coisas fora do óbvio, né? E que a gente fica sempre impactado. Beleza, pessoal? Então os trechos que eu deixei para vocês hoje aí são esses, e ao mesmo tempo esse trecho também do Beckett faz a gente pensar aí nessa relação entre o iluminismo e o romantismo. A gente pode fazer mais vídeos aqui para falar sobre isso também, porque o tempo está esgotando aqui.
Beleza? Então esses 7 trechos aí que eu deixo para vocês, 7 frases, 7 pedaços aqui de livros brilhantes da história da literatura. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, curta, compartilhe e a gente se fala no próximo vídeo. Abraço, valeu, fui!